Olá, boa noite. Hoje é dia 1 de janeiro de 2023, agora são 18 horas e 33 minutos. Bem-vindo, se você veio até esta gravação aqui pelo YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, amamos a Cristo, e que temos cultos regulares. Você pode achar os horários dos nossos cultos no www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você tem os horários de culto. E também tem um botãozinho aqui em cima, que é ao vivo. Aí você pode participar conosco. A gente só pede para que você entre com a câmera e o microfone desligado. Não tem problema nenhum, tá bom? Muito bem. Temos também o nosso Facebook e o Instagram. Ok? Pode nos procurar lá que você vai nos encontrar lá também. Todos os nossos cultos são gravados, tá? Então você vai encontrar cultos antigos, né? Tem vários estudos bíblicos, você pode pegar os cultos da escola do Alicerce Bíblico, né? Tem muitos cultos lá, muitos estudos e você pode participar, tá bom? Muito bem. Nós estamos num ano novo, né? Dia 1º de janeiro de 2023, ou seja, o tempo está passando, né? Não existe misericórdia no tempo, né? O tempo, espera só um minutinho, o tempo é inexorável, ele passa, nós nos envelhecemos, ficamos velhos a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, né? E as coisas vão acontecendo, às vezes você se decepciona, às vezes você fica feliz, mas a vida é assim. Nós não temos escolha com relação à passagem do tempo, mas nós temos a escolha de como nós podemos viver. Por mais difícil que seja a sua vida financeira, né? Por mais difícil que seja a sua vida emocional, o seu trabalho, nós podemos optar, sim, nós podemos optar por viver com Cristo. E com Cristo nós temos a promessa de vida eterna. Eu tenho um pastor que eu gosto muito, mas ele estava num desses podcasts. É uma sumidade, uma pessoa que tem assim conhecimento bíblico profundo. E eu estava assistindo o podcast e o sujeito que estava fazendo a entrevista perguntou coisas da base cristã, da vida cristã, coisas daquilo que é mais básico da vida cristã, e este pastor respondeu de maneira errada. Perdeu uma grande oportunidade de modificar a cabeça de muita gente. O sujeito fez uma pergunta para ele e ele respondeu de maneira errada. Irmãos, não basta crer em Cristo. Crer é o começo, mas nós precisamos crer corretamente. Eu sempre falo isso aqui nesta igreja. Nós precisamos crer de maneira correta. Não simplesmente pega aí uma maçaroca de ideias, mistura tudo, espreme e aí sai crendo em coisas absurdas. Precisamos tomar cuidado com isso. Você, meu irmãozinho, você tem que crer corretamente. A Bíblia nos deixa um caminho, a maneira como nós devemos crer, a maneira como nós devemos exercitar a nossa fé. Não simplesmente porque uma grande religião milenar falou uma besteira e agora eu estou crendo nessa besteira que ela falou, por sei lá qual motivo, qual interesse. Nós precisamos crer corretamente. Crer de maneira errada é um perigo. É um perigo. E o pastor precisa
tomar cuidado quando estiver pregando, quando estiver falando para muitas pessoas, quando estiver explicando as coisas. Eventualmente, eu posso não saber determinado assunto. Tudo bem. Eu vou lá e falo, ó, não vou falar sobre isso porque eu não tenho ideia formada ou ainda não entendo bem sobre esse assunto. É absolutamente normal. Pastor é obrigado a saber de tudo? Não. A gente tem que estudar para saber muita coisa, mas tudo é difícil. Né? E eu fiquei triste quando eu vi esse pastor falando uma besteira assim, uma besteira tão grande. Não tem embasamento bíblico. Não está na Bíblia. Né? Ele estava falando sobre a alma e o espírito e a morte. Enfim, ele estava versando sobre isso, porque o sujeito perguntou, o entrevistador perguntou, e ele respondeu. Parece que o cara nunca tinha lido a Bíblia. E eu fiquei muito triste. Então, irmãos, Jesus nos dá uma advertência. Tanto é que essa palavra se chama um alerta de Jesus. Jesus nos dá alguns alertas. E esses alertas nós precisamos levar a sério. Se nós não levarmos a sério o que Jesus nos alerta, com certeza a gente vai se dar mal. Com certeza. Pode ser que a gente ainda não esteja não esteja totalmente formado, a ideia totalmente formada. É natural que surjam dúvidas, que a gente, de alguma forma, sucumba a alguma fraqueza, ou por desconhecer, ou por não estar fortalecido, ou por não orar muito, e enfim. Mas nós precisamos crer de maneira correta. Paulo nos adverte muitas vezes, ele fala, né, por exemplo, Gálatas 1, verso 6, ele fala assim, eu estou admirado, de tão pouco tempo vocês passaram, né, do entendimento de uma coisa para outra. Vamos ver lá, eu já preguei tantas vezes sobre esse versículo, assim, diversas vezes, assim, incontáveis vezes eu já falei sobre esse versículo aqui, ó. Olha, ó, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí, ó, um evangelho desviado, torto, no qual não é outro, mas há alguns de vós, algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Transtornar o evangelho de Cristo, irmãos, significa que Jesus disse uma coisa e o pregador vai lá e fala, mas não é bem assim. Isso aqui era daquele tempo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim como vô-lo dissemos agora, de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então, irmãos, não temos que inventar a roda. Nós temos que pregar o que está aqui na Bíblia. É esse o assunto. E eu me entristeço, porque às vezes tem pastores que leem, mas não entendem. Eu sempre converso com meu filho, que está fazendo teologia, e ele sempre fala, pai, mas a Bíblia, quando ela foi escrita em grego, o grego é uma língua muito complicada, e às vezes quer dizer uma coisa, e está escrito uma coisa e quer dizer outra coisa, e assim vai. Irmãos, eu só tenho a Bíblia em português, eu não tenho a Bíblia em grego, nem em hebraico. Eu não sei ler grego, não sei ler hebraico. Eu vou acreditar no que está escrito aí em português. É assim que eu penso.
Se eventualmente eu tenho alguma dúvida, aí eu vou atrás, a gente vai ver lá no léxico e assim por diante. Mas, irmãos, cuidado. Cuidado que vocês estão ouvindo por aí. Né? Cuidado, porque eu tento passar para vocês o verdadeiro evangelho, sem uma vírgula a mais e nem uma vírgula a menos. E eu me preocupo muito. Esse capítulo, esse versículo aí que a gente leu agora de Gálatas é uma coisa que me dá medo. Eu não posso conduzir a igreja a crer de maneira diferente daquilo que foi dito pelos apóstolos. De maneira alguma. Irmãos, nós somos contaminados pelo excesso de coisas que nós vemos. Nós estamos contaminados o tempo inteiro. Nós somos contaminados por uma cultura cristã apodrecida. O cristianismo, em algumas igrejas, está podre. Não é o cristianismo, mas não é. É outra coisa. E ali, Paulo diz, seja anátema. Anátema significa maldito. Eu não quero ser maldito. De jeito nenhum. Então nós vamos pegar a Bíblia e nós vamos ler ela e vamos pregar o evangelho como está nela, da maneira correta. E você, meu irmão, vai crer corretamente. Não creia em qualquer bobagem. Tá bom? Não creia. Cuidado. Gostei muito do que a Eliette falou agora há pouco. Falou que Jesus, ele trata as pessoas de maneira individual, não é coletivo, não. Né? A ideia do Evangelho de Cristo é individualizado. Né? Jesus não veio para salvar multidões, ele veio para salvar você. É diferente. Se Jesus fosse coletivista, ele jogaria qualquer coisa lá. Não, mas Jesus, ele é pessoal. Jesus trata de assuntos da alma e do espírito do homem, do coração e das ideias. E se nós não modificarmos as nossas ideias, a gente vai se afastar do evangelho cada vez mais. Porque Paulo mesmo fala, né, que a gente tem que se revestir de Cristo. Não é assim? Usar a roupagem de Cristo. Paulo chegou a algumas ideias que para o mundo aí fora é um absurdo. Ele falou assim, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Quem é que fala uma besteira dessa? Só quem ama demais a Cristo. Só quem quer viver o evangelho perfeito. O mundo não entende isso. O mundo que nós vivemos é o mundo das exceções, né? Da metalinguagem. É tudo metalinguagem. A gente sempre está analisando as coisas do ponto de vista superior, lá em cima. A gente nunca se coloca dentro da situação. Né? Porque eu não faço assim, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque o ser humano tem que fazer isso, o ser humano tem que fazer aquilo. É sempre com metalinguagem, sempre de maneira superior. Mas Jesus, ele quer tratar o nosso coração pessoalmente. Então, quando você lê a sua Bíblia, você leia e saiba que o que você está lendo é para mudar a sua alma, a mudar os seus pensamentos. O Evangelho veio para organizar a vida do cristão. O Evangelho veio para dar uma esperança, uma alternativa à morte. A nossa esperança é a ressurreição.
Essa é a nossa esperança. É a ressurreição. Mas vamos lá, irmãos. Queria ler alguns textos aqui, eu vou fazer umas leituras meio longas, mas é importante para o que eu quero falar para vocês. Então, vamos começar com Filipenses 1, de 18 a 22. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, fala assim. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei, porque sei que disto me resultará salvação, pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Cristo, de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça para mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espantais dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós, de salvação, e isto de Deus. Tem umas advertências neste texto que é muito importante. Né? A importância de nós permanecermos firmes no Evangelho. É difícil? É, mas é possível. Porque nós temos o Espírito Santo para que nos dê essa confirmação, essa força. Né? Então, queria abrir agora em Mateus 24. É um texto longo, mas é importante a gente conversar sobre isso. Né? E vamos começar aqui no verso 3. Ele diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. A palavra mister aqui significa necessário, tá? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Olha, essa é uma advertência fundamental, gente, fundamental. Cuidado, irmãos. Tem muita gente falando besteira por aí, sobre o retorno de Cristo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eu sempre uso esse versículo aqui, queridos, para advertir vocês, no sentido de que quando o falso profeta vier começar a ressuscitar gente, começar a levitar coisas, fazendo gente ser curada, cuidado, irmãos. Lembre desse versículo 24 e 24. Cuidado, irmãos. O Senhor Jesus não virá desta maneira e não fará estas coisas. Ele está dizendo que não vai fazer. Está aqui, está escrito que ele não vai fazer. Eis que eu vou tenho predito, porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Ele está dizendo para a gente tomar cuidado. Olha lá, vão ter falsos cristos e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios. Gente, sinais e prodígios é ressuscitar morto, é curar, é fazer coisa levitar, é fazer descer fogo do céu, é fazer milagre, mas não é o Cristo, gente. Toma cuidado. Porque assim como o relâmpago, adoro esse versículo, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus não vai vir desta maneira como está aí. Aqui, mas vai vir como um relâmpago. Que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Então, é isso. Aí depois ele fala, logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão no céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E mais, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.
Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então não dê atenção que se alguém falar assim, Jesus vai voltar o ano que vem, dia 16 de março, às 3 da tarde. Está aqui, ó. Naquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém. Somente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: o Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, Jesus nos dá uma advertência e fala assim, olha, toma cuidado, é a obrigação dos pastores pregarem sobre isso, irmãos. É obrigação minha pregar sobre esse assunto. Nós estamos vivendo exatamente esse momento, né? Um momento de frieza. O amor de muitos se esfria. O que é o amor frio? O amor frio é aquele amor que não se compadece da necessidade alheia, da dificuldade alheia. Esse amor é frio. Nós precisamos ser sensíveis aos nossos irmãos. Então, Jesus fala assim, né, sobre duas coisas aqui. Muitos virão dizendo serem ele, essa é uma. E a segunda é, o tempo está próximo. Né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Né? Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, para você saber como é que Jesus virá. Quando Jesus virá. Ele dá uma advertência ali no finalzinho, olha, fica esperto. E o seu Senhor vai retornar na hora que ninguém espera. Nem pensa. Você vai estar na sua vida normal, fazendo as suas coisas. E de um segundo para o outro, como um relâmpago, o Senhor Jesus volta. Então nós precisamos tomar esse cuidado, né? Ter este cuidado. Né? Eu anotei aqui algumas coisas, um total de 10.
acontecimentos. Então Jesus, ele diante, né, desse discurso de Jesus ele está falando de mentirosos, de pessoas que mentem. Eis o Cristo aqui, eis ele ali, tal, não sei o quê. Percebe? Jesus vai voltar semana que vem. Jesus está muito preocupado. Ele é muito preocupado com que os seus não sejam enganados. Então é nossa obrigação fazer essa advertência. A partir, né, dessas duas mentiras que Jesus refuta, ele passa a falar sobre os sinais que os cristãos presenciarão. Então nós presenciaremos. Haverá uma sequência de acontecimentos. Eu anotei aqui a sequência de acontecimentos. Primeiro, perseguição aos cristãos, está lá no verso 12. Guerras, revoluções, guerras mundiais, versos 9 e 10. Terremotos, verso 11. Fomes, também no 11. Pestilências. Acabamos de sair de uma peste. Nós ainda estamos aqui, né, tendo as consequências da Covid-19. Isso foi advertido por Jesus. O verso 11 fala das pestilências. Também fala de coisas espantosas. É difícil saber quais são as coisas espantosas, né? Sinais no céu. A partir do verso de Lucas 21, 25, Jesus retoma o tema no verso 21, 11 de Lucas, dizendo que haveria sinais nos céus e coisas espantosas. No verso 25, ele inicia dizendo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então vai acontecer alguma coisa astronômica. Alguma coisa vai acontecer. Aí ele fala de angústia das nações. Irmãos, olha o que a Europa está passando. Olha a situação angustiante da Europa por causa da guerra. Eles estão no meio de um inverno rigoroso e não tem como aquecer suas casas. Irmãos, nós vivemos aqui num país, olha, maravilhoso em termos de temperatura, mas lá... Eu lembro quando a Rosana foi para os Estados Unidos há uns 7, 8 anos atrás, ela pegou um inverno rigorosíssimo lá no Nebraska, no estado de Nebraska. Pegou a temperatura de menos 30 graus. Irmão, se não tiver aquecimento dentro de casa, você morre. Ela falou que para você sair que ela foi numa universidade lá e ela tinha que ir de um departamento para o outro, às vezes tinha que sair por fora para chegar no outro departamento. Então ela tinha que ir correndo, não podia ir andando, tinha que sair correndo por causa do excesso de frio. Aí um dia ela começou a sentir uma dor nas pernas e no corpo, foi ver, ela estava com a pele queimada de frio. E eles estão angustiados. A Europa está angustiada, porque o inverno está rigoroso. E o povo não tem energia, não tem gás, por causa da guerra. Complicado isso. Nós estamos vivendo. Quem sabe Jesus não está às portas? Jesus falou assim, olha... Quando você vê na figueira que os ramos estão tenros, você sabe que o verão está para chegar. Por quê? Porque a figueira dá um sinal, está dizendo, olha, vai mudar a temperatura, vai mudar a estação do ano. Perplexidade.
terão homens desmaiando de terror, sabendo que o pior está por vir em razão do abalo dos céus. O céu vai se abalar. A estrutura do mundo físico vai se abalar. Entendeu, irmãos? E o Senhor Jesus não vem do jeito que está nesse texto. Olha o Jesus aqui, olha o Jesus ali. Olha, se alguém falar que ele está dentro de casa, não acredite. Porque o Senhor Jesus virá como um relâmpago. Não vai ter um Jesusinho aí fazendo milagres para depois ele se apresentar. Isso não vai acontecer. Não é o Cristo. Após esse 10º item, né, dos homens desmaiando de terror, sabendo que o pior está por vir em razão do abalo dos céus, né? Com o abalo, com os céus abalados, veremos a vinda de Jesus no verso 28. Jesus avisa que quando estas coisas estiverem acontecendo, deveremos olhar para os céus esperando a volta de Jesus. No verso 13, vamos lá no 13, quer ver? Ele fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No verso 13, Jesus afirma que todas estas coisas virão para testemunho, nosso testemunho. Nosso testemunho deve ser irrepreensível, pois nosso testemunho anuncia o nome de Cristo. Quando lemos nos jornais que há líderes religiosos abrindo suas igrejas, vemos que este testemunho não procede de Jesus. Líderes religiosos falando besteira, irmãos, como esse que eu acabei de ver, falando aquilo que não está na Bíblia. Lá no verso 12, ele fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esfriar o amor significa que nós vamos perder a sensibilidade. E é o que está acontecendo, nós estamos perdendo a sensibilidade. Irmãos, você quer fugir desse versículo? Faz o seguinte, irmão. Começa a fazer boas ações. Pratique boas ações. Atenda os irmãos. Atenda as pessoas necessitadas. O que significa amor frio? Amor frio, irmãos, é um amor de aparência, mas não é do coração. Eu vou me demonstrar bonzinho para atingir um determinado objetivo, ou ganhar alguma fama, mas não é isso. Esse amor é frio, é um amor insensível. Não estou falando, Jesus não está falando para você ser bobinho, não. Não é isso que Jesus está falando. Ah, seja bobinho. Não. Não tem que fazer um exame de consciência e ver assim, puxa vida, eu estou sendo frio nas minhas atitudes? Mas eu não estou falando de atitudes religiosas, estou falando de atitudes do dia a dia, no seu trabalho, com as pessoas que você convive, as pessoas que te irritam. Algumas pessoas nos irritam. Mas como eu estou convivendo com isso? De que maneira eu estou convivendo com essa irritação?
Então, meus irmãos, Jesus nos adverte, nos dá uma advertência, né? E nós precisamos tomar cuidado para não cair no engano, o engano do diabo. Outro evangelho. Pode até parecer um anjo. Jesus, o próprio Paulo fala, mesmo que um anjo, ele está falando assim que, ele está falando que é uma coisa tão tremenda, uma coisa tão magnífica, um anjo se materializar na sua frente. Eu nunca vi um anjo. Nunca. Não sei se quero ver também. Quero ver a Cristo. Quero ver o Espírito Santo. O anjo não me interessa. Mas imagina uma situação de aparecer um anjo na sua frente e começar a falar coisas e mais coisas para você. Que é diferente do que foi nos apresentado por Cristo, do que foi nos apresentado pelos apóstolos. Este anjo, lindo, maravilhoso, é de Satanás, é do diabo. Irmãos, nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Nós precisamos confiar na obra do Senhor Jesus. Nós precisamos estar convencidos a todo instante de que Jesus subiu na cruz para me salvar. Nós precisamos estar convencidos a todo instante que aquilo que Jesus falou é a verdade. Jesus não falou mentirinhas. Jesus não falou coisinhas bonitinhas para você. Sabe, que nem aquele negócio que você pega lá um papelzinho, vou ver o que né, o papelzinho que eu não me lembro como é que chama aquilo, tem um monte de cartãozinho com vários versículos bíblicos. Jesus não escreveu, Jesus não nos deu o evangelho para que a gente ficasse, sabe, tirando um papel. Vamos ver o que Jesus tem para falar para mim para hoje. O que Jesus vai me falar hoje? Como se o evangelho fosse uma peça de uma loteria. Irmãos, nós precisamos confiar no que Jesus nos deu. Nós precisamos confiar naquilo que está escrito. Aquilo que foi dado para nós, o Evangelho de Cristo. Vamos abrir Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3. Ele fala assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Nós estamos passando por um momento de tribulação, um momento de dificuldade, no qual o mundo está inseguro. Nós não temos medo do futuro. Sabe por quê que nós não temos medo do futuro? Porque por causa disso que está escrito aqui, ó. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso que nós não tememos o futuro. Pode acontecer o que for. Vai ser difícil passar por algumas situações, não vai ser fácil. Pode nos faltar alimento em algum momento, pode nos faltar energia elétrica, pode nos faltar comida, pode nos faltar vestimenta, pode nos faltar um monte de coisa.
mas eu confio em Deus. Eu confio naquilo que está escrito na palavra. Vamos lá, Romanos 5, para terminar aqui. Romanos 5, ele fala assim, do 1 ao 5, ele fala, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí, ó, paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a nossa esperança, meus irmãozinhos. Irmãos, é muito maravilhoso, é muito importante que ao lermos a Bíblia, pode ser que a gente não entenda alguma coisa. Peça explicação. Não custa nada. Outro dia, acho que foi o Júnior, quando eu estava lendo esse versículo, ele falou assim, mas o que significa esse negócio aí das grávidas? Né? Aí a gente respondeu na hora lá para ele, não tem problema ter dúvidas. Vocês acham que eu não tenho dúvida também? Claro que eu tenho. Todos nós temos. Eu não sei dar resposta para tudo, irmãos, mas o que eu sei, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que falar bem feito. E é isso que eu proponho para você. Irmãos, nós vamos viver tempos difíceis. Já estamos, né? Veio a pandemia, agora veio a guerra, várias coisas que aconteceram. E não vai ser fácil daqui para frente. Nós vamos ter problemas. O mundo vai ter problema. Então eu sugiro, irmãozinhos, que você se fortaleça na fé. Se fortaleça na fé. Não de maneira emocional, não é isso. As emoções, elas são importantes, são. Mas a nossa fé, a própria Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que ler bastante, eu tenho que conviver bastante com a Bíblia, com os irmãos, eu tenho que conviver para crescer a minha fé, para crescer. Ele está falando assim, olha, se convença, porque alguém vai pregar o evangelho, e a pessoa que vai receber o evangelho precisa se convencer daquilo. Então, nossa fé vai aumentar a cada vez que nós nos convencemos mais das coisas de Cristo, da obra do Senhor Jesus. Então fica aqui, irmãos, essa advertência. Porque o mundo vai piorar. E é ruim ter que dar essa notícia, mas não sou eu que estou dando, é a própria Bíblia. Não vai ser fácil. Mas nós temos paz com Deus, que é o que mais importa. É muito difícil a gente viver épocas difíceis, momentos ruins, mas o Senhor Jesus está ao nosso lado. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós temos a palavra guardada no nosso coração. Então, irmãos, eu proponho isso. Que você se fortaleça na fé, porque essa advertência de Jesus é muito séria, tá bom? Eu queria fazer uma oração, mesmo que você esteja assistindo a gravação, você fecha seus olhos e vamos orar. Jesus querido, nós te louvamos pelo teu amor por nós, pelo cuidado com que o Senhor nos dá essas advertências, nos avisa,
O Senhor nos fala como serão essas coisas, como serão os enganadores. O Senhor nos avisa, o Senhor nos dá essa advertência. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque nós não queremos errar, nós queremos acertar, queremos aumentar a nossa fé. Então, Senhor Jesus, cuida, porque teu Espírito Santo tenha cada vez mais liberdade no nosso coração e que nosso entendimento seja aumentado das tuas coisas, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um minutinho para eu parar a gravação.